Shalom a todos, estamos em Parashat Masai. Temos duas parashiot, Matot e Masai. Hoje a gente vai falar sobre a Parashat de Masai. Masai quer dizer viagens. Começa a Parashat falando Ele Masai ben Israel asher yatzu me'eretz Mitzrayim letzivotam beyad Moshe ve'Aaron. E esses são os viagens do povo de Israel que saíram do Egito com a liderança de Moshe e Aaron. Então, Vaychtov Moshe et Motzaeim leMasayim al pi Hashem, e Moshe escreveu todas essas viagens. Em verdade, a primeira pergunta é, claro, por que é tão importante de falar cada viagem e viagem? Cada lugar que eles foram, eles acamparam, eles acamparam. Por que é tanto importante isso? E a gente poderia falar, saíram do Egito, chegaram em Israel, tinha algumas estações lá, pode até escrever os nomes das estações, tudo bem. Pode falar, viajou, acampou, viajou, acampou, viajou, acampou. Para quê? Para que tudo isso? Essa é a primeira pergunta. Interessante, no versículo 3, Vayisom Ramsés Bachodesh Harishon, eles viajaram, o primeiro lugar que eles saíram de lá é Ramsés, no primeiro mês. ב-15 יום לחודש הראשון, no 15 do primeiro mês, quer dizer, é Pesach. למחרת הפסח, depois que eles fizeram como Pesach, יצאו בני ישראל ביד רמה. Saíram com a mão forte. לעיני כל מצרים, quando está escrito com a mão forte, aí lembrando todos os milagres que aconteceram na saída do Egito. Versículo 4, ומצרים מקברים את אשר היכה השם בהם כה בכור. E os Mitzrayim estão enterrando, tipo, até no presente, uma coisa incrível, que aconteceu, que Hashem, ele deu a praga para todos os primogênitos, ele fez com esses deuses deles, tudo acabou. Interessante porque está falando isso aqui, no meio das viagens, sobre os milagres, é sobre os egípcios que estavam enterrando os primogênitos. Para que precisa falar tudo isso? Então, Bezrat Hashem, vamos, primeira coisa, perguntar uma pergunta simples. Se a gente vai perguntar a qualquer pessoa por que o povo de Israel não entrou diretamente do Egito, não entrou diretamente para a Eretz Israel, qualquer pessoa ia responder. Por causa do pecado dos espiões. Os espiões foram lá ver a terra de Israel, voltaram a falar mal da terra, o povo acreditou eles, ficaram todos abafados, falaram que essa terra não é boa, a gente não vai entrar na terra de Israel. Hashem falou que toda essa geração não vai entrar na terra de Israel. Então isso é a resposta toda famosa. Só que, se a gente prestar atenção nos próprios versículos, na Parashat Aikev, a gente vai ver um pasuk, capítulo 8, pasuk bet. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך במדבר. E você deve se lembrar de todo esse caminho que Hashem te fez passar dentro do deserto 40 anos. 40 שנה במדבר. E por que tudo isso? Presta atenção, o pasuk fala. למען ענותך, o fim te fazer sofrer. לנסותך para te testar, לדעת את אשר בלבבך, a fim para saber o que você tem dentro do seu coração, התשמור מצוותיו אם לא, se você vai guardar os mitzvot sim ou não. Claramente está escrito no pasuk que o motivo, o objetivo, por quê? Porque foi todo esse caminho do deserto 40 anos, é para poder testar o povo de Israel, a imuná deles, fortalecer eles na imuná. Muito interessante. Então, qual o motivo certo? Por causa dos espiões, para poder fortalecer a imuná. Primeira coisa a gente precisa entender, que tem uma parte do povo que não morreu no deserto. Eles que estavam menos que 20 anos naquela época dos pecados dos espiões, e mais do que 60 anos não morreram. Mas tem um grupo muito maior que também que não morreu, é o grupo das mulheres. As mulheres não falaram mal da terra de Israel. Eles ficaram lá, então eles não morreram.
se eles não morreram, então para que eles ficaram no deserto? Para que eles passaram todo esse tempo no deserto? E sobre isso fala o Pasuk. Fala o Pasuk, tem lá um objetivo. Além do que aconteceu, o pecado, tudo isso. Mas Hashem tinha o objetivo de deixar eles por 40 anos. Por quê? Para eles passarem pelos desafios. Esses desafios é muito importante para o fortalecimento da pessoa. Vou falar um exemplo maravilhoso que eu vi. Uma vez tinha um grupo de cientistas que eles queriam criar o mundo deles. O mundo deles, um laboratório de criar um mundo. Uma das coisas que fizeram, eles queriam fazer plantações com vários tipos de produtos, que essas plantações, essas árvores vão ser muito mais fortes, muito mais frutíferas, vai dar muito mais de frutos de qualquer árvore que está lá fora. Então vai fazer um mundo VIP. Uau! Incrível! Mundo que a gente não conhece. Um mundo especial deles. É verdade, começaram a plantar com o produto deles, produto muito, muito bom. Começou a crescer árvores maravilhosas. Estavam tão felizes. Frutos, tudo. Nesse mundo de laboratório. Depois que cresceram muito mais rápido que o normal, as árvores começaram a cair, a perder as folhas. E acabou essas árvores. Ficaram muito tristes. O que aconteceu? Começaram a pesquisar. O que aconteceu? Porque uma árvore fora, ela fica por tanto tempo. E aqui precisa... E aqui caiu tão rápido. Eles descobriram uma coisa incrível. O mundo lá fora tem vento que está soprando. Esse vento faz que a árvore, para poder se sustentar, ela cria raízes embaixo dela, na terra. É essas raízes que no final acaba fazendo que ela está recebendo mais água de baixo e tudo, ela fica bem firme. Quem faz a raiz firme é o vento. Quem faz a pessoa firme é o desafio. O desafio, ele fortalece a pessoa. É isso. Lemana notecha lenasotecha. Hashem queria te fazer sofrer. Tem maná, mas o dia seguinte talvez não vai cair maná. Vai ter mais emuná, vai se fortalecer ainda mais. Como está escrito no Pasuk, Natata lirecha nes leitnoses. Nisayon, desafio em hebraico é nes. É para quê? Não somente para não cair. É para você se fortalecer mais, de ficar como nes. Nes também em hebraico é uma bandeira que você coloca lá em cima. O desafio, o nisayon, ele te faz como nes, como uma bandeira. Ele te ajuda para aquecer. Assim que você cresce. Somente com desafios. É isso a história. Aqui fala sobre as viagens do Am Israel. Por quê? Para falar cada etapa, cada estação. Ela vem para você crescer. Ela não vem para demorar no lugar. Para ficar mais tempo. É para você crescer. Por isso se chama Vayachanu. Eles acamparam. Mesmo que tinham um lugar que ficaram anos. Eu acho mais de 40 anos ficaram menos que 40 anos, desculpa, mas muitos anos ficaram num lugar só. Por quê? Então isso acampou? E isso se estabeleceu? Por que acampou? Quer dizer que tudo lá, toda a vida, é uma coisa somente do momento. A pessoa ele precisa sentir que ele está aqui no momento. Depois ele passa para mais etapa. Nada é fixo. Vai crescendo, vai subindo. E mesmo que pareça que é um momento difícil, vai te fazer você crescer. É uma coisa incrível. Então, por isso está escrito, Vayirtov Moshe et motzaehem lemasehem. Ele escreveu primeiro de onde saíram e depois onde que foram. Porque cada vez que sai de um lugar,
você não fica no lugar. O mais importante é que como você vai ficar depois que você sai. Tudo é uma viagem com etapa para subir, para chegar para mais um lugar. Mas agora a gente precisa entender, mas como se faz? Como se faz? É muito fácil. Às vezes me perguntam, é muito fácil de falar, quando está tudo bem. Quando tem no desafio, uau! Quando tem essa preocupação, uau! Não consegue dormir à noite, é difícil, fica preocupado, fica com uma cara assim, triste, tudo. Então, difícil. Como se faz para esse momento dos desafios? Conseguir passar. E não somente conseguir passar, conseguir crescer dos desafios. Como se faz isso? E aqui é a segunda parte que a gente tem na parasha. De um lado, a saída do Egito com milagres, do outro lado, o Egito que estão enterrando. O que quer dizer isso? A gente sabe que temos no Teilim, que a gente lendo na festa de Pesach, o Teilim do agradecimento, o do La Hashem Kitov, que Le'olam Chasdo. Esse Teilim, Yomru Geulei Hashem, está falando sobre como uma pessoa, se ele está no mar, tem uma tempestade, no último momento Hashem salva ele agradece a Hashem, passa no deserto, não tem comida, agradece a Hashem. Todo esse é o Teilim do agradecimento. Aí termina o Teilim e fala, Mihacham vishmor ele, vidbonenu chasdei Hashem. Quem é inteligente precisa guardar esses momentos. Guardar esses momentos, Hashem está trazendo milagres para a nossa vida. A primeira coisa que precisa prestar atenção desses milagres é não esquecer. Uma pessoa passa na rua, de repente passa uma moto quase de rua, atropela ele e foi salvo. Em pouco tempo ele esquece tudo. Fala o pasuk Michacham vishmor ele. Se prestou atenção, Hashem te salvou. Guarda isso, escreve. Naquela data, Hashem me salvou a vida. Se você guarda esses momentos que Hashem te dá bênção, te salva, faz um milagre com você, você consegue, no momento de desafio, de se elevar. Olha bem em hebraico a mesma palavra. Milagre, mesma palavra nes. Desafio, nisayon teste. Terceira bandeira. A mesma coisa. O caminho é, se lembra, guarda com você sempre o milagre que a gente fez. Quando vai chegar o momento que você precisa de ajuda, você pega esse milagre, Hashem me salvou. Ele vai me salvar agora aqui. E com isso, se você faz isso, não vou somente que você não cai no teste, você fica crescendo no teste. Isso o povo de Israel, como eles conseguiram fazer todas essas viagens com criança, com tudo, como conseguiram fazer isso? Eles abraçaram os milagres que aconteceram na saída do Egito. Abraçaram e levaram junto. Nichacham vishmor ele, vai guardando isso, é assim que vai poder crescer do teste. Mas do outro lado, os egípcios, Mitzrayim mekaberim, os egípcios, quer dizer, os Reshaim, pessoas que não sabem agradecer, estão enterrando. Aconteceu um milagre, uma pessoa foi salva, 200 mísseis acabaram de ser mandados para Israel e não aconteceu nada. Não sei, esses iranianos não sabem jogar lá mísseis. A gente tem na Iron Dome, sempre quer enterrar, colocar embaixo os milagres. Se você coloca embaixo os milagres, quando vai chegar os desafios, não tem como passar. Não tem como se levantar. Tem milagre, abraça, não abafa. Os egípcios, eles estavam lá. O Nilo ficou lá sangue. Incrível, nunca aconteceu isso, coisa disso. Em vez de falar, tá bom, a gente manda o povo de Israel. O dia depois que voltou a água, esqueceu. O que aconteceu? Não me lembro, aconteceu uma coisa. Tinha problema com o Nilo, mas não sei, vamos lá. Vamos continuar. Depois sapo, depois isso. No dia seguinte esquece tudo. Isso é a diferença. O Am Israel, ele pega o milagre, ele abraça, esse milagre ajuda ele
para crescer no momento de desafios. Tinha uma vez, na época de Hafetz Haim, chegou um empresário que tinha uma grande fábrica, muito grande, muito rico, dava muita tzedakah. E aconteceu um incêndio na fábrica dele, e ele perdeu tudo. Chegou para Hafetz Haim. Hafetz Haim ouviu ele, tudo, tá muito triste. Ele fala, faço tantos mitzvot, o que aconteceu comigo? Hafetz Haim falou para ele, me fala uma coisa, quando você vai de trem, o trem para numa estação, ele sai da estação e vai para outra estação. Quando ele sai, você fica triste que ele saiu da outra estação? Fala, não, claro, eu quero avançar, se ele não vai sair da estação, não vai poder avançar. Fala para ele, olha bem, você tinha uma estação na vida que você tinha uma fábrica. Essa é a estação. Acabou essa estação, mas não acabou tudo. Não acha que acabou tudo? É só mesmo uma estação. Vai ter uma nova. Hashem vai te levar para a nova estação. É isso o ponto. Uma pessoa acha que tudo acabou. Não acabou. É verdade, a história era que depois começou a guerra. E se ele tinha essa fábrica, não somente que ia perder muito dinheiro e ia ficar endividado, entendeu que o fato que queimou a fábrica era somente para o bem dele. Isso que a gente entende. Nossa vida é exatamente nossa parasha. Viagem. Dentro de viagem, tem coisas que estão dando certo, tem coisas que não estão dando certo. Lembrando sempre, tendo um objetivo para chegar, para fazer Torah e Mitzvot. É uma longa viagem. Hashem leva a gente de um lugar para o outro. Quero somente terminar com uma frase muito, muito interessante e falar. Normalmente a pessoa está vendo a estação, a parada. Mas Hashem, ele consegue ver a viagem completa. A pessoa, ele olha o que foi impedido, o que foi bloqueado. Mas Hashem, ele está vendo o avanço. A pessoa vendo o final de um capítulo. Mas Hashem, ele já prepara o próximo capítulo para ele. Shabbat Shalom.